Boa tarde a todos. Participei do primeiro simpósio a convite da Silvia. Foi um momento de muita alegria, satisfação. E a gente vê o simpósio acontecer pela segunda vez, com uma organização ainda melhor, com um público ainda maior, mais seleto, e com palestrantes ilustres, como o Dr. Cândido estava no primeiro, e outros que se fizeram presentes agora. É aquela alegria de ver andando para frente um projeto que eu acredito tem tudo para dar certo, tem as melhores intenções e vai trazer muitos resultados positivos para o Piauí, seja na educação, seja na sociologia, filosofia, cultura, direito, porque dentro desse simpósio há nitidamente uma proposta de apresentar uma visão contra-majoritária, que é superficial, que é limitadora do senso crítico, e aí a gente tenta resgatar aquele senso crítico que foi perdido no discurso da modernidade, e tentando fazer isso em diversas áreas, especificamente jurídica, histórica, teológica e por aí vai. A minha fala, eu sou do direito, mas a parte acadêmica eu me dediquei à filosofia. E o que eu vou falar aqui mescla um pouco de direito, de filosofia, de teologia, passa por história, passa por literatura. Acaba misturando, porque eu entendo que tudo está super interrelacionado, tem uma influência direta. Do meu ponto de vista, primeiro vem a teologia, porque a teologia vai dizer sobre Deus, quem é Deus, se Deus existe, se não existe, se existe, qual é a relação do homem com Deus, e se existe essa relação do homem com Deus, como é a relação do homem com os outros homens. Isso interfere na filosofia moral, ou seja, a busca filosófica da produção de normas de conduta entre as pessoas. Se eu concordo ou não com a existência de Deus, que Deus interfere nos assuntos humanos, isso tem repercussão filosófica, num segundo momento, e num terceiro momento, a convicção que é amplamente compartilhada dentro de um contexto, de uma sociedade, dentro de um fundo teológico e filosófico, vai influenciar a produção da norma jurídica. Então, para mim, isso é só uma opinião pessoal. O direito é o que vem por último. A filosofia vem antes e a teologia vem ainda antes. E aí, só para ilustrar um pouco do que eu estou querendo dizer, eu vou puxar lá para a antiguidade e vou tentar fazer um trajeto até o nosso tempo atual, só para mostrar a importância de, para quem é do direito, não se amarrar nas limitações que o direito hoje em dia se encontra dentro da universidade que está engessada. Se a gente voltar lá para a antiguidade, por volta de 5 séculos antes de Cristo, 4 séculos antes, 6 séculos antes, aqui eu vou usar como ponto de partida uma postura nitidamente teísta. Do meu ponto de vista, eu acredito que Deus existe, Deus criou o homem, como criador do homem, ele tem interesse em dar orientação ao homem em tudo, na relação do homem com Deus e também na relação do homem com o homem. Quando eu digo homem, eu quero dizer homem e mulher, eu estou querendo dizer a humanidade toda. Então, alguém pode ter uma postura oposta, uma postura ateísta, Deus não existe. O homem é que existe e é criador de Deus. Se quem quiser pensar dessa forma, pode tentar acompanhar todo o meu discurso até o fim, mas fica com o ônus argumentativo de contra-argumentar, né? Eu vou partir de onde eu acredito. E para dar um exemplo, né, voltando lá para século V, século IV, se a gente pegar o livro, eu acredito tranquilamente no que é anunciado pela Bíblia. Então, se for para o livro de Crônicas, ali tem uma filosofia de história que está embutida. A grosso modo, o livro de Crônicas é uma narrativa das gerações do povo chamado por Deus, escolhido por Deus, e depois a geração dos reis que foram existindo, o que foi feito na gestão de cada rei e como Deus avaliava a gestão daquele rei e dizia o desfecho da vida de cada um deles. E aí, a leitura do livro deixa muito claro que ali tem uma noção de uma filosofia da história. Fica muito claro que Deus é criador do homem, como criador do homem, ele tem interesse em orientar o homem, tanto no seu aspecto individual ou familiar, quanto no aspecto coletivo, na interação com todos os outros.
Deus se interessa não só pelo homem individualmente e coletivamente, mas Ele se interessa por cada empreendimento humano, seja um empreendimento individual, seja um empreendimento coletivo, seja uma decisão política que vai afetar um país inteiro, seja uma decisão de declarar ou não uma guerra. E o livro de Crônicas deixa muito claro que Deus tem orientações a dar em todos os pontos. E quando Ele narra a vida de um rei, Ele não narra do modo tradicional que nós somos acostumados hoje. Ele costuma dizer, aqui é um exemplo qualquer que eu vou dar. Fulano de tal começou a reinar sobre Israel quando tinha tantos anos e fez o que era certo ou errado aos olhos de Deus. Ele sempre barra a separação. Descreve em essência o que foi feito de certo ou de errado e diz a consequência daquilo. Aí 30 anos depois faleceu nesse contexto. O livro deixa muito claro que os que buscavam a Deus, dentro da tradição, que naquele tempo era a tradição conhecida por judaísmo, e também o cristianismo aceita o Antigo Testamento, então é uma parte da tradição cristã também, deixa muito claro que aquele homem, aquele rei que decidiu seguir a Deus, Deus se importou com os assuntos políticos a ponto de favorecer o avanço daquele rei, ou de quando aquele rei se opunha deliberadamente aos preceitos antes estabelecidos, o povo, as guerras que eles faziam sofriam consequências. O território do que era o Estado de Israel naquela época era reduzido, os inimigos conseguiam vencer eles nas guerras, e isso levava à escravidão, levava a uma tirania dos estrangeiros e tudo mais. Né? Isso eu estou pegando aqui de uma perspectiva cristã judaica, né? Do século V. Se a gente for se voltar para a Grécia, ali onde já tem uma literatura também muito farta, e é uma literatura um pouco menos teísta do que a tradição cristã, a gente vê também todo o tempo uma noção muito forte de que o homem é inserido num contexto social, ele tem um papel a cumprir, ou seja, ele tem um telos na vida dele. Telos é finalidade, é por isso que a gente chama a teoria teleológica, é uma teoria que considera que o homem tem uma finalidade a cumprir, e tendo uma finalidade a cumprir, eu tenho que dizer qual é a finalidade, o que que faz eu dizer que isso cumpre ou não a finalidade. Tudo isso acaba passando por uma inquirição do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. E aí, só como exemplo do que eu estou dizendo, se a pessoa for ler a tradição homérica, os escritos lá de Ilíada, Odisseia, a maneira de a literatura grega narrar os fatos lendários do ponto de vista deles, deixa muito claro a concepção que eles tinham de que o homem, tanto inserido em sociedade, ele precisava cumprir o papel que ele tinha. E o papel era muito amplo. Na linguagem de hoje seria como dizer, o homem ele é membro de uma família, e pode ser para forma aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que vai tornar uma pessoa melhor. Fica pressuposto, uma teoria desse tipo, aquela noção de que existe uma natureza humana que é má. Com isso eu quero dizer, uma natureza humana, o homem tem uma tendência a fazer o que é errado, tem uma tendência a ser injusto, tem uma tendência a se corromper. E existe também um homem que pode ser um homem trabalhado nas virtudes, que é um homem que ele está ciente já das limitações dele, ele está buscando desenvolver as virtudes que vão conduzir ele a ter uma natureza melhorada, a ele ser alguém melhor do que ele era a princípio. Então, tudo isso está na ética das virtudes do Aristóteles, está implícito na cultura da tradição homérica. Se a gente avançar um pouco mais para a Idade Média, a gente pode levantar aqui como exemplo o Tomás de Aquino também. O Tomás de Aquino, ele teve um diferencial na época dele, porque por volta do século, ele é do século XIII. O que antecipou até o século XII foi uma divisão que separou teologia de filosofia de um jeito muito radical. A filosofia estava cuidando de assuntos mais ligados à lógica e não estava se metendo tanto em questões morais mais fortes, e a teologia estava um pouco desacreditada por causa dos erros que tinham sido praticados em algumas situações. E aí, a teologia e a filosofia, se encontrando dissociadas, ela não conseguia haver uma pessoa que discutisse profundamente
campo ou no outro, sem adentrar no outro campo, ou de fazer uma interconexão. O Tomás de Aquino, ele era um profundo conhecedor do Aristóteles e era também um profundo conhecedor da tradição cristã católica na versão do Agostinho. E aí, o que ele fez? Com todo o conhecimento teórico que ele tinha, ele conseguiu fazer uma sistematização própria, ou seja, construir um pensamento próprio, que é teológico e filosófico ao mesmo tempo, interconectou as duas coisas. Aquele debate que antes era estanque entre teologia e filosofia voltou a agrupar os dois, e aí as posições sobre Deus, vontade, ele chama até de a vontade tem um conluio com o mal, ele chama. Então ele considera que a natureza humana é má, é decaída. Precisa, isso do ponto de vista do Tomás de Aquino, para a gente não se perder. Precisa existir uma educação para que cada pessoa possa desenvolver as virtudes e, no longo prazo, aquelas virtudes se exercitam com maior probabilidade de desenvolver a que se propôs. E aí ele tem uma noção de educação muito forte. Tudo isso, eu estou explicando, é só para deixar claro, como a resposta simples a como o homem deve se posicionar diante de Deus, interfere até no fato de eu decidir se é certo ou errado fazer isso. Isso interfere no direito, interfere até em regras que não são jurídicas, regras do dia a dia, regras de convivência, ou regras até de etiqueta, que dizem que isso é adequado ou inadequado. Aí tudo isso vai caminhando interconectado. Quando chega na época do século XVI, XVII, vem um movimento iluminista. E aí, com o iluminismo, aconteceu uma virada nessa maneira da humanidade compreender a relação entre nós. Ou por revelações de um livro considerado sagrado, fosse possível trazer as respostas que os homens queriam naquela época. E aí acontece uma virada que até hoje tem repercussão. Aqui eu trago o exemplo do Kant. Dessa maneira surge o que era um teísmo que predominava nas eras anteriores, passa a ser substituído por um teísmo. No teísmo, grosso modo, e bem genericamente falando, existe uma crença de que Deus pode até existir, mas se ele existir, ele não se interessa pelos assuntos humanos. Então, no momento que Deus não se interessa nos assuntos humanos, cabe ao próprio homem, como protagonista de sua vida, decidir sobre tudo o que dependa dele. E aí o iluminismo dá essa virada, que até então era inconcebível em outras épocas. E aí, a título de exemplo, eu puxo o Kant, que é um autor que eu tenho mais contato. O Kant foi aquele autor que disse, isso é como se fosse a suma do pensamento dele. Tudo o que o homem produz de conhecimento tem que passar pelo tribunal da razão. A palavra final sobre determinada assertiva, ser certo ou errada, ou válida ou inválida, ou plausível ou não, é a razão humana que vai decidir. E aí ele é tão forte nessa ideia que até a maneira de compreender Deus é diferenciada com relação a todos os proponentes dos modelos anteriores. Enquanto que, para alguém como Tomás de Aquino, Deus pode ser revelado pela própria texto bíblico, pelos ensinos bíblicos, ou até por uma experiência sobrenatural, os adeptos de uma postura deísta ou ateísta vão dizer que a revelação não tem um papel legítimo. Se faltar em revelações em texto sagrado, seria para eles como a heresia de não usar satisfatoriamente a razão humana. E aí o Kant, nesse projeto de desenvolver tudo por meio do tribunal da razão, ele coloca a razão para ser trabalhada e começar a construir o conhecimento teórico e o conhecimento prático. O conhecimento teórico é o conhecimento bem resumidamente, em palavreado mais simples, é o conhecimento seja das ciências naturais, da física, das leis de causa e efeito, do que é, do que não é. E o conhecimento prático é aquele conhecimento de como eu devo me portar diante dos outros. É aí que entra a instância moral. Da maneira como Kant argumenta, a razão prática cria a ideia de Deus. Ele não é como alguém que pensa como Tomás de Aquino, que acredita que Deus se revela por um texto sagrado. Para ele, a razão, quando devidamente trabalhada, vai levar a ideia de Deus. Então,
consequência disso, a princípio pode parecer forte, mas desencadeou já na época por volta lá do século XVIII, toda uma série de pensadores que ela precisa ser trabalhada para buscar virtude. Alguém como Rousseau vai defender que o homem natural, que a sociedade é que corrompe, ou seja, para eles, a princípio, um homem é bonzinho, ele sabe que é bom, ele sabe que é certo, ele vai agir conforme aquilo que vai ser melhor para todo mundo. E aí isso aí tudo é um pacote, vai sendo costurado por diversos outros fatores. Aqui eu estou só exemplificando dois. Aí começa a dizer que a razão é que determina tudo. Abre mão de revelação. Começa a dizer que a natureza humana é boa. Então, aí, no final das contas, o homem é que virou Deus. E Deus, e é o Deus que eu tinha falado, na tradição anterior, ficou como uma mera curiosidade literária. Porque enquanto antes, nesse esquema de tradição moral que eu mencionei, existia uma natureza humana indisciplinada, existia um telos, uma finalidade que a vida de uma pessoa deveria buscar, e existiria uma vida adequadamente treinada, disciplinada e adestrada, quando a noção do sagrado era suficiente para dar essa resposta, então o esquema da filosofia moral antiga funcionava com uma coerência interna. Quando chega a época do iluminismo, Deus é tirado do debate, a religião, Deus debate, e aí a razão humana toma aquele lugar. Então, a noção de telos fica fragilizada, porque eu já não vou considerar, do ponto de vista iluminista, não vou considerar que o homem é naturalmente corrompido, mau, leviano. Eu vou considerar que ele é bom, ele tem uma razão suficiente, então ele vai poder se desenvolver com seus próprios méritos e vai caminhar para frente, e tudo aquilo vai dar certo. É uma crença excessivamente ativista. E isso é tão forte, porque da maneira que eu falo aqui parece uma coisa teórica, que está amarrada de 4 séculos atrás, 3 séculos atrás, mas isso está influenciando o debate acadêmico de hoje. Porque o direito, essa postura é uma nítida assunção de uma tese teológica e filosófica. E isso repercute no direito, porque o direito hoje o discurso prevalecente na academia, não só jurídico, isso também vale para qualquer outra ciência humana, é de que não existe verdade absoluta, cada um defende o que quer, acredita no que quer. Se eu acredito numa coisa, outra pessoa me acredita no contrário do que eu defendo, é válido o que eu penso e é válido o que ela pensa. O que interessa é só a gente conseguir conviver junto. A partir do momento que eu digo que tudo é certo, tudo é aceitável, aí o discurso oficial cai no relativismo. Se a gente pressupor que a natureza humana é indisciplinada e precisa ser treinada, educada, eu acho que é quase uma consequência lógica que a falta de disciplina do que precisa ser trabalhado e maldado vai levar a resultados catastróficos. Para mim, aqui é dentro da tese que eu estou defendendo desde o início, e dentro da postura teísta. Se o iluminismo tivesse dado certo, ou se os pressupostos do iluminismo fossem corretos, a humanidade não teria cometido tanta barbárie como cometeu de lá para cá. Nos últimos 3, 4 séculos a gente vê absurdo de toda sorte na história da humanidade. E o nosso tempo presente, a gente está vendo diariamente na televisão coisas que a gente nem acredita. A gente pode olhar só para o Brasil, pode olhar só para o Brasil, ou pode olhar para o que está acontecendo no mundo aí, tá? Eu acho que usando aqui uma palavra mais nordestina, está esculhambado demais para a gente achar que esse projeto tão otimista tem dado certo. E aí a consequência de tudo isso, o direito só acompanha o que a filosofia já decidiu antes. O que prevalece na filosofia, usando essa divisão do iluminismo, é aquela divisão que o Benjamin Constant fez naquele livro não, é um artigo pequeno, qualquer pessoa pode ler em menos de uma hora. Ele separa da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. Aí ele diz que na antiguidade, e aqui a gente insere toda essa tradição que eu mencionei, até antes do iluminismo, a liberdade que era prezada no mundo antigo, no mundo medieval, era aquela liberdade principalmente na antiguidade da Grécia, é aquela liberdade de um homem ser um ativo cumpridor dos papéis. Eu acho que
Pensei que tinha falhado. A liberdade, na perspectiva antiga, seria o homem cumprir satisfatoriamente todos os papéis que foram confiados a ele, dentro da polis. Ou seja, em cada setor que ele se encontra na vida, em cada papel que ele se encontra, ele é um homem livre, ou seja, ele exerce satisfatoriamente a liberdade quando ele cumpre o que é determinado em cada instância, quando ele busca a virtude cabível para cada esfera. Já no mundo moderno, essa divisão que o Benjamin Constant realizou, o mundo moderno diz, em essência, bem resumidamente, o Estado vai tomar de conta das atividades públicas ou de interesse coletivo e o indivíduo fica cuidando só de sua própria vida privada. E aí a essência é dizer, é como se o Estado chegasse para o cidadão e dissesse, eu vou tomar de conta dos problemas, das guerras, das políticas públicas, eu vou decidir sobre os impostos, e tu se preocupa só em cuidar de tua vida privada, faz o que tu quer, o que tu acha que vai te fazer feliz, vai buscar, e nós vamos tomar de conta do resto. O perigo dessa inversão é que, quando o que passa a ser fundamental no mundo pós-iluminista é salvar essa liberdade a todo custo de fazer o que bem quiser, isso aí traz um efeito que é danoso e que se arrasta para todos os setores da sociedade. Porque, eu dei um exemplo aqui, pessoas que pensam o oposto são consideradas legítimas proponentes de soluções opostas de um problema que possa aparecer. O Liberalismo Político, que é o segundo grande livro dele, o primeiro é uma teoria da justiça, ele diz claramente, o objetivo do liberalismo político é buscar uma maneira de permitir que pessoas profundamente divididas em suas opiniões possam conviver pacificamente, enquanto as regras institucionais são observadas pela máquina estatal. A preocupação dele é deixar, em primeiro lugar, o homem ser livre para fazer o que quiser. E aí, esse discurso filosófico, ele reflete no discurso jurídico que vem depois, porque aí vem as constituições para dizer que isso, o homem é livre para fazer isso, fazer aquilo outro. Tem liberdade de tudo, em todos os sentidos. Mesmo que uma reflexão mais profunda mostre uma liberdade abusiva, uma liberdade excessiva, pode ser, na verdade, mais danosa do que benéfica, a pessoa que pensa assim, ela fica excluída do debate, porque já está juridicamente estabelecido que é livre para se fazer o que quiser. E isso está juridicamente estabelecido porque já está filosoficamente decidido desde o início que é dessa forma. E isso decorreu de uma decisão teológica que aqueles expoentes tomaram. Por isso, quando a gente diz sobre qualquer matéria, se é certo ou errado aceitar isso, ou aceitar aquilo, se isso é justo ou se isso é injusto, se a gente relegar tudo a essa autonomia absoluta na instância privada, não vai existir debate racional mais sobre matérias que são essenciais para a vida. Não vai dar para... Essa adoção de uma postura dessa forma não dá para dar uma resposta satisfatória sobre o aborto é permitido, é justo ou é injusto. Porque aí a pessoa que defende que o aborto é justo vai dizer, mas a mulher tem liberdade de controlar o próprio corpo se ela entender que o feto é um anexo do útero e que se autossustente. E tudo isso criou um problema da liberdade que, mal exercida, leva o homem ao caos, basicamente. Eu entendo que é isso que está acontecendo hoje. Né? Então, aqui basicamente foi isso. Né? Dizer que, só confirmando os pressupostos que eu falei no início, eu acredito que as questões teológicas dizem informações decisivas sobre os fundamentos das relações entre as pessoas entre si, entre as pessoas e Deus. E isso, num segundo momento, repercute em toda a filosofia moral, que vai ser dali decorrente. E isso, num terceiro momento, é espelhado no ordenamento jurídico, ou seja, no que está aceito como válido naquele momento. E é isso que determina aquelas regras que estão na Constituição, que estão nas leis. E aí o que eu quero deixar como um ponto de alerta, um ponto de crítica, é que o paradigma como está construído hoje, no meu entender, não é satisfatório.
Porque um dos motivos, eu deixei claro, como alguém que acredita no teísmo similar ao modo cristão ou judaico, não dá para considerar a natureza humana original como boa, como aquela que vai saber fazer o que é bom, o que é certo, naturalmente. Se eu discordo disso, todo o pilar do sistema que está hoje prevalecendo, ele fica arruinado. Porque o pilar que está por trás de tudo isso é a crença na natureza humana, é a crença numa razão autossuficiente. E quem discordar disso está eliminado do debate e fica só inconformado. Mas nós estamos aqui só para resgatar esse pensamento e dar vazão.